Estudo na Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre do ano de 2016. Estudo no livro de Romanos e agora a lição de número 9 com o título Israel no plano da salvação, capítulos 10 e capítulo 11. Dentro do programa da Escola Bíblica Dominical, nós temos o nosso texto áureo retirado do próprio texto, no capítulo 11, versos 17 e 18, e que diz para nós: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorias contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos capítulo 11, versos 17 e 18, como textual nosso. A leitura bíblica em classe, no modelo da Escola Bíblica Dominical. O texto proposto está também no capítulo 11, os versos de 1 a 7. Versos esses que nós não estaremos lendo no momento, porque serão discorridos na sequência da nossa própria lição. Mas, indo à frente, também para a Escola Bíblica Dominical, usando o mesmo padrão, temos o esboço à frente de nós, o esboço proposto da introdução. No primeiro tópico, o tropeço de Israel no Evangelho, o que vai no capítulo 10 até o verso 21. O segundo tópico, a salvação do Israel de Deus e a rejeição do Israel carnal, capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. Lembrando que esse assunto já vem progressivamente sendo citado e batido, como foi fortemente tratado no capítulo anterior, o capítulo 9. Terceiro tópico, a entrada dos gentios no Israel de Deus, no capítulo 11, do verso 11 a 36. É importante. Os gentios não formam um povo em separado, eles são agregados ao mesmo povo de Israel. Raiz, também tronco, ramos, tudo faz parte de uma mesma árvore. E finalmente a nossa conclusão. Passando para a nossa introdução, nesta lição de número 9, Israel no plano da salvação, lembramos então que, dentro da nossa lição para as classes, se diz: nesta lição continuaremos a considerar a questão da incredulidade de Israel, tendo iniciado o tema no capítulo 9. O apóstolo Paulo explicou que o verdadeiro Israel é gerado por promessa e não apenas segundo a carne. E esta obra depende da soberana e inquestionável vontade de Deus e não do homem. Agora, nos capítulos 10 e 11, veremos por que Israel rejeitou a justiça de Deus e como, apesar disto, Deus reservou para si um remanescente fiel, no qual, juntamente com os gentios, ele cumpre o seu propósito de salvar o seu povo. Aí está. Atentem que desde o princípio temos dito que a palavra diz que todos pecaram, não há um justo sequer, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas para com todos, Deus usa de misericórdia e, em particular,
mostra esse amor e esta misericórdia, morrendo por todos para perdão dos seus pecados. Mas, entretanto, na sequência, se fala claramente de uma eleição de Deus, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Estejamos atentos a isso. Sempre houve esse fato, em cada tempo, em cada época, em cada geração, fiéis e infiéis. Sempre houve. E Deus mostra essa continuidade, mas mostrando que os fiéis vêm numa sequência e que formam, na verdade, os chamados de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, desde o princípio no livro de Gênesis. E o Israel em Abraão, Isaque e depois em particular em Jacó, cujo nome veio a ser Israel, é uma obra ao lado que Deus faz para mostrar o seu plano ao mundo e se revelar ao povo de Israel e depois também diretamente a todo o mundo. Estejamos atentos a isso. No tempo de Abraão, Isaque e Jacó, ainda existiam fiéis a Deus em outros povos, só que a palavra não cita, não declara de uma forma, vamos dizer assim, bem nítida ou clara mesmo, para todos entenderem. Deus pega um e faz uma obra à parte, visível ao mundo, num povo que ele chamou sendo seu povo, mas na verdade era somente figura, porque existiu Melquisedeque, existiu também um Balaão, que apesar dos pesares era sacerdote do Deus Altíssimo, que veio também do Oriente. E lembre-se que Deus já tinha feito uma seleção em 100. Se Noé teve 3 filhos, em 100 ficou a marca. Noé, como profeta, disse: bendito Deus de 100. Assim como a salvação é dita que veio dos judeus, a mesma salvação veio dos semitas e de Noé. Estejamos atentos a esses fatos. Mas na continuidade, vindo uma raiz de longe, onde vamos buscar essa raiz? Talvez em Abel. Vou excluir Adão? Não vamos entrar nisso. Mas vamos dizer Abel, Enoque, Noé e outros patriarcas. Por eles vem a raiz da formação de um povo de Deus, que depois se mostra na nação das 12 tribos de Israel. Estejamos atentos a isso. E sempre houve fiéis, não fiéis, mas Deus diz e mostra que esses fiéis são os que são o seu povo na verdade. Assim, Isaque é escolhido, Ismael não escolhido. Vem Esaú e Jacó, Jacó é escolhido, Esaú não escolhido. E as palavras são mais fortes do que as que eu estou dizendo. E depois nos próprios patriarcas, começando ou relacionando os patriarcas em Gênesis, não bate com os patriarcas em Apocalipse. Estejamos atentos. E sempre houve no meio do povo os fiéis e os não fiéis. Por isso Paulo, em lição anterior, já disse: nem todos de Israel são israelitas. E assim o assunto continua, só mostrando esse Israel que vem de muito tempo atrás, que está num plano de salvação de Deus. É um projeto colocado para entendermos. Mas continuando, passando ao nosso primeiro tópico da lição, tópico 1, o tropeço de Israel no Evangelho, no capítulo 10, os primeiros versos, ou todo o capítulo 10 na verdade.
Assim podemos já estar lendo em início os versos 1 a 5 do capítulo 10. Lembrando nossa lição, Israel no plano de Deus, e agora no subitem é o tropeço de Israel no Evangelho. Lendo os versos, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então observem, já temos tratado longamente deste assunto e estaremos ainda tratando. Na primeira parte do nosso primeiro parágrafo, no tópico 1, diz: mais uma vez, expressando o seu anelo pela salvação do seu próprio povo, o apóstolo Paulo testifica em favor dos judeus, dizendo que tinham zelo por Deus, mas não haviam entendido a natureza da justiça divina que tanto buscavam. Não conhecendo a justiça de Deus, não se sujeitaram à justiça de Deus. E observem que Moisés, na verdade, no verso anterior que já apresentamos, verso 5, Moisés disse bem claro: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A lei é o padrão de Deus. Se alguém cumprir, é justo, pode morar com Deus nos céus. Mas quem pôde, quem conseguiu? Na verdade, ninguém conseguiu, porque ninguém é Deus. Somos criaturas. E Deus deu para entendermos quem Ele é e quem nós somos. Israel, entretanto, em vez de entender esta parte da sua fragilidade, incapacidade de cumprir a lei e se colocar dentro de toda a revelação de Deus e da própria lei que apontava a Cristo, quando a transgressão era expiada justamente por um cordeiro inocente que era imolado, um substituto, então não dependia deles, dependia de alguém dar a vida por eles. Era Deus mostrando: vocês não conseguem, mas lhes dou um escape. Eles não entenderam e ficavam sempre batendo em que eram dignos, justos e que cumpriam a lei. E na verdade, aí vem a expressão: sepulcros caiados. Por fora pareciam ser, mas por dentro algo estava errado, não estava conforme Deus, havia podridão. Ou, sendo mais direto e simples, numa outra palavra que Jesus usou, dizimais tudo, até as folhas de hortelã e o cominho, mas esqueceis do principal, o juízo e a fé. Pronto. Com isso Jesus já mostrou para eles que na expressão visível da lei esforçavam-se, mas perdiam a essência da lei, o espírito da lei, que era o de Deus, ali transmitido para ter entendimento. Mas observe que Paulo então pôde dizer dessa forma, dando testemunho a favor deles: tem zelo, muito zelo, mas não estão entendendo, estão resistindo a Deus, e com isso perderam a oportunidade, ou, em outras palavras, não se encaixaram na promessa de Deus. Mas vamos continuar um pouco mais
Dentro do nosso texto proposto, capítulo 10, verso 6 em diante, a palavra diz assim: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Aí está este texto, que teremos a sua exposição dentro do texto para estudo junto às classes, na parte B do primeiro parágrafo, e que agora lemos e consta da folha, está em posse de todos os professores. A justiça de Deus encontrada no Evangelho, Cristo para a justiça de todo aquele que crê, não exige a perfeição humanamente impossível da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas tendo Cristo feito o que nos era impossível, descido do alto, subido dentre os mortos, essa justiça foi posta ao alcance de todo aquele que crê. A palavra está junto de ti, e se com a tua boca confessares e em teu coração creres, palavra que está também em Atos 13, verso 39, seja judeu ou gentio, porquanto não há diferença entre judeu e grego. A palavra também que está em Atos capítulo 15, verso 9 a 11, sendo que em Atos temos muitos paralelos a essas afirmativas de Paulo na carta aos Romanos. Muito bem, voltando aos versos e considerando com mais cuidado, porque é um pouco complexo, a palavra diz justamente assim: qual é a justiça da fé? Qual é a justiça da fé? A palavra citada no versos 6 e 7 e também 8 refere-se a um texto de Deuteronômio capítulo 30, em particular versos 11 e versos seguintes. Deuteronômio capítulo 30, verso 11 e versos seguintes, quando Moisés mesmo, que trouxe a lei, também disse ao povo sobre a palavra de Deus, não apontou a pedra que foi colocada depois na arca, não apontou outras pedras que foram objeto de cópia, onde foi gravado também a lei, mas dizendo que a palavra estava conosco. Por isso essa expressão: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Jesus já desceu, já veio a nós. O verso 7: quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. O Senhor do céu já desceu e foi até também ao abismo, à morte, à sepultura, pagando por todos os nossos pecados. Então não podemos perguntar como vamos ter acesso à palavra, porque ela está conosco, perto de ti, conosco, na nossa mente, no nosso coração
o que já foi também colocado, que todos os seres humanos, de alguma forma, têm a palavra de Deus. Se não é na letra da lei, entretanto, naquilo que Deus gravou nos corações e nas mentes, porque até os gentios têm noção do certo e do errado. Então observe bem essa palavra. Mas quem a esta palavra que está conosco, decreto e liberdade, esse anda em justiça. Mas se quer voltar às obras da lei, vai se impactar com o fato real de que não consegue cumprir a lei, se forem verdadeiros. Porque às vezes a pessoa mente para si mesmo e se auto-aprova, o que também Jesus acusou por um comportamento impróprio entre os fariseus. Mas continuando ainda no nosso texto, verso 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Nesta sequência, passando ao segundo parágrafo do nosso estudo, ainda no primeiro tópico, o tropeço de Israel no Evangelho, lemos: ora, é pela pregação que a palavra é levada ao coração de todo homem, para que este creia e invoque ao Senhor e seja salvo. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E os judeus também ouviram esta palavra. Porventura não ouviram? Sim, por certo. Porque começando no Israel que saiu do Egito, entendamos que lá Deus falou em voz bem forte, como de trombeta, para todo o povo ouvir. Isso os assustou e pediram: fale Deus com Moisés e Moisés conosco. Mas não fale Deus diretamente conosco. Mas entretanto ouviram a voz de Deus, tiveram acesso aos mandamentos. Se atentarem sobre esse particular, lá em Abraão, Deus chamou Abraão de amigo. Amigo. Porque Deus reconheceu que em Abraão haveria a fidelidade de passar instruções para os seus filhos. Então Abraão foi alguém que passou a palavra de Deus para Isaac e a sequência naturalmente. Por isso que estavam no Egito numa expectativa da visitação de Deus. Para eles naquele tempo era o suficiente. Um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus que os fez ir para o Egito, que de lá os iria tirar também. Então, nunca faltou a palavra de Deus. Se atentarmos para depois da vinda de Cristo, ainda que o povo israelita estava espalhado pelo mundo todo após o cativeiro babilônico e outros incidentes da vida naturalmente, mas a afirmativa em Atos dos Apóstolos é que a pregação de Cristo Jesus já tinha atingido todo o mundo de então. Todo mundo de então já tinha ouvido falar que existe um rei chamado Jesus. Muito bem, quero voltar ao nosso texto que acabamos de ler e observar se temos alguma coisa para considerar.
Como, pois, invocarão, diz o verso 14, em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É interessante e muito questionado às vezes a questão do que aqui Paulo fala de forma clara e fortemente, de uma chamada de Deus. Deus conheceu, Deus chamou, Deus elegeu, Deus justificou, Deus glorificou. Não depende isso do homem, do que faz, não depende do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Aí muitos vão perguntar, então por que pregar, se vai ser salvo, se tem predestinação? Aqui temos um ponto em que Deus tem dado a nós esta missão que nos enobrece, de sermos aqueles que vão como que levando a palavra ao mundo, despertando nos chamados esta mesma chamada de Deus. Ouvindo o Evangelho, isso vai soar bem para eles e vão se aproximar. E ao mesmo tempo, nos que não são da chamada de Deus, da eleição de Deus, fica a justiça aqui. Se depender de ouvir o Evangelho, também estão ouvindo. E cumpre então, porque neles não há capacidade para isso, não receberam de Deus a fé para crerem e nisso serem salvos. Então ninguém tem que contender com Deus, é a nossa lição anterior, mas cabe aos chamados levar a palavra em frente, e nisso Deus tem prazer, e nisso nós somos participantes desta grande obra. Uns, vamos dizer, preparam o terreno, outros plantam, outros regam, outros cuidam, outros colhem, mas todos se alegram, ainda que Jesus disse também que o tempo de plantar e colher já tem chegado, e é o fato, nós anunciamos o Evangelho e nós já recolhemos as almas e vamos trabalhar com essas almas nas igrejas. É um mistério e nós estamos participando de uma grande obra de Deus. Por isso essa expressão também que fala: formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Por isso também Deus sempre será justificado. Todos ouviram. Não há um que não tenha ouvido a palavra de Deus. Se não foi pelo som de alguém que leva a mensagem, é pelo que está dentro dos seus corações. Lembrando que Deus ainda visita o homem criado por Ele, homem ou mulher, o ser criado por Ele, escrevendo sempre, enquanto dorme, a sua instrução. Então Deus sempre será justo. Por isso que o Evangelho é o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e o bom cheiro de Cristo nos que se perdem igualmente. Deus sempre será justo. Fica comprovado a incapacidade de uma criatura em si mesma de se salvar. Quebra o nosso orgulho totalmente, para a gente depender de Deus e buscar Deus cada vez mais sinceramente, de forma, como se diz, em verdade e em espírito. Voltando então à nossa sequência natural, versos 19 a 21, mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Na nossa segunda parte do segundo parágrafo do tópico primeiro, lemos ainda: contudo, não somente a rejeitaram, mas se opuseram violentamente ao Evangelho, um povo rebelde e contradizente, e à salvação dos gentios. Vos meterei em ciúmes, vos provocarei a ira.
palavra também que encontramos um fato que isso ilustra em Atos 13, no verso 45. Voltemos outra vez ao nosso texto. A palavra sempre foi pregada. Israel soube. Por isso lembremos que Deus sempre enviava profetas. Nunca faltou palavra de Deus no meio do povo. E é interessante que o povo mais desviado, as 10 tribos de Israel, nós temos uma grande quantidade de profetas que Deus enviou. Diria eu, humanamente, que mais profetas do que para Judá. Então não faltou palavra de Deus, nem para o Israel 10 tribos desviados. Deus sempre mandava, constantemente, profetas no meio do povo. E observe que o grande profeta Elias, entre aspas, esse grande, né? Que muitos têm grande conta, sempre citado na Bíblia como representação dos profetas, foi em Israel 10 tribos. Depois Eliseu na sequência, e tantos outros mais, como o próprio Jonas, tantos citados largamente. Então Deus sempre falou ao povo. Mas entretanto, Deus estava mostrando que Ele chama, e na verdade não todos são, mas muitos serão agregados a este povo. Mas voltemos, nesse mesmo povo que ouviu a palavra, haveria rejeição. Muitos fazem menção de Isaías capítulo 6, né? Quando Isaías tem a visão e depois Deus clama daquela forma: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se apresenta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas a palavra que ele vai levar é dura, não é palavra de oportunidade, é palavra de rejeição. Rejeição a um povo que não andava dentro da sua palavra, um povo que não ouvia os profetas, um povo que transgredia continuamente. Mas é Deus mostrando: a palavra ouve, mas não são chamados. São aqueles que não têm o Espírito, têm resistido, porque não têm uma semente de fé de Deus neles. Assim, verso 20, que está diante de nós, na palavra também, Isaías ousamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. É incrível. Jonas, um profeta de Deus, com nascimento e vida em Israel, o povo não ouvia, mas foi só Deus mostrar. Quer ver? Põe este lá em Nínive, um povo estranho. Um profeta fala numa vez, e o povo todo, vamos dizer com nossas palavras, se converteu. E a cidade não foi destruída, uma cidade de 120 mil almas. É Deus mostrando para o Israel: eles não são dignos, eles não fazem parte, não são justos, têm a palavra e não a recebem em seus corações para obedecer. Se alguém ainda tem dúvida disso, vamos ver as parábolas. Por que eles falam em parábolas? Para que ouvindo não entendam, vendo não enxergam, e assim não venham e eu os cure. Mas por que não serem curados? O Senhor não veio para curar? Tem ouvido de mau grado, rejeita. Pronto. Mas 21, firmando mais ainda contra Israel, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E voltando outra vez a este assunto, uns que não são sendo agora chamados e outros que estavam sendo rejeitados, tem o centurião de Cafarnaum outra vez. Em todo Israel não vi fé como neste homem. É para todos quebrarem diante de Jesus e chegarem humildes, mas não, resistiram. Aí vem também esta chamada oposição deles aos que eram chamados para a salvação.
Jesus ia falar aos publicanos, pecadores, às meretrizes, e eles zombavam. E Jesus precisava explicar para eles: quem precisa de médico são os enfermos. E eles se contradiziam. E depois, quando Paulo foi levando o evangelho aos judeus pelo mundo todo, quem resistia mais? Os judeus. E quando viam os gentios aceitando, aí que eles se armavam mesmo contra Paulo, contra os pregadores da palavra, em ciúme, que já estava profetizado, que Deus ia provocá-los. Rejeitaram, outros serão chamados em lugar. Não haverá falta de gente para ser salva e colocada no céu. Deus quer salvar um povo e vai salvar. E esta mensagem que continua. Mas prosseguindo o nosso estudo, o segundo tópico da nossa lição, a salvação do Israel de Deus e a rejeição do Israel carnal, capítulo 11, verso 1 a 10, um assunto que já foi tratado e volta a ser outra vez pontuado aqui. Vamos estar considerando mais um pouco. Os versos que vamos estar lendo primeiro são os primeiros 6 versos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Então observe aqui Paulo dizendo: Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Mas dentro da nossa lição do texto para estudo e comentário, lemos no primeiro parágrafo do tópico segundo, a salvação de Israel de Deus e a rejeição do Israel carnal. Mas esta lamentável situação de Israel em relação ao Evangelho não deve sugerir que o povo de Deus tenha sido rejeitado e a vocação passada em vão. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Pergunta e resposta. A exemplo do próprio apóstolo, um número significativo de israelitas, conhecidos e eleitos de Deus e contados como um remanescente fiel, haviam crido no Evangelho, alcançando assim a justiça que buscavam, mas por graça, não por obras. O que vemos em Atos capítulo 14, no verso 1, depois no capítulo 21, verso 20, e chegando ao fim da lei, que é Cristo. Então observem bem, Paulo está dizendo que Deus não rejeitou Israel, sempre teve um pouquinho israelita, ainda que pouquinho, mas teve sempre teve. Primeiro era Abraão, depois era Isaac. E os outros filhos de Abraão? Não, mas Isaac era. Depois Esaú e Jacó. E segue sempre nisso. E observe que 600 e tantos mil saíram do Egito, mas 600 mil entraram em Canaã. Ainda que os 600 que saíram tombaram no deserto. Então Deus não abandonou o povo, só foi retirando os que não eram para salvar, são os que não andaram por fé. Situação lastimável, está dito aqui, mas buscando a justiça que era pelas obras.
enquanto que os que buscavam a justiça pela fé sempre eram salvos, ainda que em número pequeno. Observe na nação de Israel, 10 tribos. Quantos poderiam contar? Milhares e milhares? Quando se contava os exércitos, davam centenas de milhares. Para no fim Deus falar, tem 7.000 só? Ainda que 7.000 é figurado também, né? Mas vamos dizer 7.000 humanamente falando, é muito pouco. Elias não enxergava no meio do povo os fiéis, mas existia um Israel fiel no meio de um Israel infiel. Vamos para o tempo de Jesus. Quantos são os fiéis? Numa visão nossa ou minha, tá bom, 120 que estavam no cenáculo, e o restante da multidão, milhões de israelitas, rejeitaram. Tanto que continuou com o nome de Israel, e os israelitas que eram fiéis foram tirados, perderam a posse do nome, a posse da terra, perderam o direito de entrar no templo, perderam o direito de entrar na sinagoga. Mas esses fiéis a Jesus eram os verdadeiros israelitas. E os que não eram israelitas, segundo Deus, ficaram com a terra, ficaram com Jerusalém, ficaram com o templo, ficaram com a glória de ser o povo de Deus, mas não eram. E Deus provou isso quando mandou, no tempo devido, a destruição do Israel carnal, da nação de Israel, de Jerusalém e do templo. E ficou pedra sobre pedra. Assim também hoje, muitos tomam o título de cristãos, mas Deus conhece os que são seus. Precisamos ter este cuidado, que Deus não rejeita o seu povo. Mas continuemos um pouco mais. Ainda na nossa sequência, depois destes textos, dessas considerações, capítulo 11, verso 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. O que Isaías disse, o que Jesus disse a respeito das parábolas. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escurecem-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Palavras fortes, mas é das Escrituras. Assim, no segundo parágrafo da nossa lição, no tópico 2, diz: quanto aos demais, seguir o destino já previsto nas Escrituras, determinado pela soberania de Deus, que aborrece e endurece a quem quer. Os outros foram endurecidos. Deus lhes deu espírito de profundo sono. Para estes, os privilégios outrora recebidos acabaram por se tornar em tropeço e em embaraço, para que não cresçam no Evangelho. Torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço. O que também temos referência em Atos, capítulo 13, versos 40 e 41. Voltando ao texto que lemos, observe palavras fortes. Os profetas falaram, Davi falou contra o povo. Mas Davi era israelita, era judeu. Então Deus não faltou com a sua palavra com o povo. Deus não negou o povo, mas a maioria do povo se desviou. Agora vamos lembrar da palavra já citada em Oséias: 12 tribos, 10 foram destruídas, rejeitadas. Preferiram eles a Baal, preferiram eles os bezerros de ouro de Betel e de Dan. Ou seja, eles mesmos
escolher a sua própria sorte. Como depois, com Jesus presente, eles mesmos disseram: tira esse, crucifica-o, nosso rei é César, e o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Deus coloca na boca do próprio povo a sua própria sentença. Eles proferem, porque não são de Deus, não se tem feito de Deus em todo o tempo. A salvação é concessão de Deus e não por mérito. Quem quer ser salvo, entendendo ou não entendendo todos esses mistérios, a palavra resume-se numa atitude correta e sábia: temer a Deus. Pronto. Dando ainda a sequência, passando ao tópico terceiro, capítulo 11, verso 11 a 36, é um texto também bem longo que temos para tratar, mas os argumentos são os mesmos repetidos dentro do propósito agora colocado, que é a entrada dos gentios no Israel de Deus. Prossigamos. O texto inicial que lemos é 11 a 16. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação, ao ciúme, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Nesse tópico 3, a entrada dos gentios no Israel de Deus, no primeiro parágrafo, numa primeira parte, dentro da nossa lição para estudo com a classe, lemos: por outro lado, em vista da incredulidade de Israel, os gentios não deviam pensar que foi por serem menos aptos ou idôneos para a salvação que os judeus foram rejeitados. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Se eles caíram, foi pelo escândalo do Evangelho. Digo, por se escandalizarem no Evangelho. E isso para que Deus, segundo o seu eterno propósito, estendesse a salvação aos gentios. Pela sua queda, veio a salvação aos gentios. Aí são vários versos em Mateus capítulo 8, versos 11 e 12, capítulo 21, verso 43, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 46 a 48, no capítulo 18, versos 4 a 6, no capítulo 26, versos 24 a 28. Aí está este texto, e voltamos a este texto. É interessante observar isto. Lá em Oséias já foi dito: se 10 tribos foram destruídas pela nação da Assíria, cuja capital era Nínive, mas naquela mesma ocasião Deus disse que todo Israel seria salvo. Ou seja, 10 tribos seriam destruídas na descendência carnal de Abraão, mas Deus levantaria 10 outras tribos no meio de um povo que até então não era tido como povo de Deus. Então Paulo está colocando como se fosse algo vantajoso para os gentios a queda de Israel. Mas por favor, não vamos entender que Deus está colocando gentio porque israelitas foram infiéis. Não. Esse é um projeto de Deus desde antes da fundação do mundo.
Só que Deus foi mostrando que não dependia de correr, dependia de Deus fazer, para que todos se humilhassem e não houvesse orgulho e soberba como houve nos próprios fariseus em particular, achando que eram santos por si mesmos e por ser israelitas pecavam constantemente e depois chegavam. Temos por pai Abraão, e aqui está o templo de Deus é este, templo de Deus é este, como se com isso não fossem depois repreendidos pelos seus erros, e Deus destruiu eles e o templo junto também, porque não era aquele templo, tudo aquilo era figura, mas se gloriavam. Mas os gentios foram colocados. Mas por outro lado, vamos entender também que nos gentios fiéis, nos gentios que vinham ao entendimento da fé, era uma glória, que por um homem só, muitos vinham para o Evangelho. Vamos observar o caso de Paulo. Com Paulo, que foi tão duro para com os cristãos, quando ele veio ao entendimento, pronto, foi a glória. Foi uma porta aberta para muitos serem recebidos pelo canal da fé em Cristo Jesus. Muitos. E assim, por todo o tempo, Deus levantou homens, às vezes um só, pelo qual muitos foram salvos. Então, o que Paulo está querendo dizer também? Que se por um perder é oportunidade para outro ser colocado no lugar, humanamente falando. Por outro lado, para cada judeu que se fazia fiel, Deus operava grandiosamente. Então, Deus sempre tem a sua forma de agir. Deus nunca sai perdendo em ponto algum. Mas observe, para ele falar desta forma aqui, no verso 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Para o gentio foi vida, Paulo, reconciliar-se com Deus. E hoje mesmo, quantos de nós, apesar de não ser israelitas, sendo mesmo gentio, vindo à fé, reconciliando com Deus, por nós, quantos na nossa família, no nosso conhecimento, na nossa proximidade, na nossa vizinhança, vem também para o Evangelho? É vida. E o verso 16: se as premissas são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, todos que vêm para o Evangelho por esses que já foram antes reconciliados, os chamados eleitos, toda a massa no final se alguns israelitas fiéis eram massa santa, toda a massa depois ajuntada, agregada a esses judeus, também é massa santa. Digamos desta forma. Continuando na nossa lição, um pouco mais à frente, verso 17 a 21: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Na nossa lição, no primeiro parágrafo ainda, mas na parte B, lemos: se os gentios, procure localizar, se querem ler na folha, se os gentios, sendo completamente alheios a Deus, foram admitidos, tu sendo zambujeiro, contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Isso foi pela fé e graça de Deus. Tu estás de pé pela fé. Romanos capítulo 9, verso 30. E os judeus, outrora ricamente abençoados por Deus,
ainda mais prontamente poderiam ser readmitidos, quanto mais esses que são naturais, é a expressão, serão enxertados na sua própria oliveira, se tão somente crescem ou crerem, se não permanecerem na incredulidade. 2 Coríntios 3,16 é uma referência também para nós. Então observe bem, este texto não é para os gentios estarem se gloriando de coisa alguma. O texto que nós lemos foi no terceiro parágrafo, no primeiro parágrafo, no tópico 3, e no primeiro parágrafo, na segunda parte, dando sequência à leitura anterior. Mas continuemos. Voltando a esses versos que temos lido anterior, atentem bem, aqui eu quero colocar um assunto importante. A massa é santa, toda ela, ou toda árvore é santa. Nós temos que lembrar que Jesus disse: Ele é a oliveira verdadeira, o Pai é o lavrador, e nós somos os galhos. Não primeiramente nós, porque Jesus falava aos discípulos, aos israelitas, mas avisou: a vara que não der fruto, o israelita que não produz fruto, não anda pela fé, não anda pelo Espírito, é cortado. E Deus tem colocado muitos nesta árvore, figura, enxertados, gentios nesta árvore, mas os que são da fé, não todos, os que são da fé. Mas uma vez que estão enxertados, não formam outra árvore, é a mesma árvore, é uma árvore de raiz em Abel, em Enoque, em Noé. São raiz ou são tronco? Eu tenho qualquer falha na figura quando eu agora trago. Mas vem Abraão, Isaac, Jacó, troncos, galhos mais fortes, os patriarcas, mas depois abre o leque em muitos ramos, todo o Israel de Deus. Alguns estão sendo infiéis, corta. Há gentios que estão sendo chamados através da fé, enxerta, mas a árvore continua a mesma, é a mesma. Há uma falha tremenda quando fazem separação da igreja e Israel. A igreja é parte de Israel, está enxertado na mesma árvore, é um povo só, não são dois. Está vendo um erro grave nesse aspecto? Fazem um plano de salvação para a igreja, um plano de salvação para Israel. O plano é um só, e é em Israel. E o Israel não é carnal, Israel é aquele que luta com Deus e permanece e prevalece, de todos os povos, de todas as gerações. Então é um povo só, que Jesus chama como esposa, de quem ele é o esposo, sendo ele a cabeça e todos os salvos os membros do corpo. Não tem dois corpos para uma cabeça. É uma falha terrível. Com isso cria uma situação de um arrebatamento da igreja e depois o restante dos israelitas vão arrumar um arrebatamento para eles. Se há israelitas neste mundo agora, serão salvos se estiverem na posição da árvore, galhos que produzam frutos e que tem a seiva que vem da raiz passando por eles, digamos, exemplo do Espírito de Deus nesses. Agora, por outro lado, se gentios são salvos, há israelitas de DNA hoje também salvos. Muitos israelitas, judeus, vamos dizer essa palavra que é mais comum, estão sendo salvos ao depararem com o Evangelho.
e quando vem um cristão sincero. Porque não é qualquer cristianismo que serve para modelo de salvação e de verdade para os judeus, porque eles são muito mais rigorosos na palavra do que eles têm, do que o cristão normal de hoje que não está tendo zelo. Continua a expressão: nem todos de Israel são israelitas, nem todos da cristandade são cristãos. Então, na nossa igreja aqui mesmo tem israelitas, só que muitas vezes estão escondidinhos, por causa de fatos do passado, trocaram os nomes da sua origem judaica, mas permanecem entendendo, sabendo que são israelitas e agora estão na fé em Cristo Jesus, enquanto outros existem, são israelitas, descendentes de Abraão, mas não estão em Cristo. Então esses que estão conosco são israelitas na carne e são israelitas na fé. Então Deus não deixou de salvar descendência de Abraão segundo a carne, mas deixa de ser da carne e passa para ser no Espírito, que é a glória e é a salvação, e não pela carne. Então, se há israelitas, só vão para o céu no arrebatamento se estiverem na árvore, se estiverem no corpo, senão não serão salvos. Há um povo só. O que diríamos mais nisso? Fica difícil falar algumas coisas. Se há uma falha tão grande assim, mas vão entender. No céu é um povo só. Não vamos ter 3 povos, não. Um povo só. O que nós chamamos de igreja, que são os gentios na fé, o que alguns dizem israelitas à parte, que não é. Mas vão entender, a igreja que é de Cristo Jesus aqui, com mais os israelitas que são igreja de Cristo aqui, com os anjos no céu, vão formar um mesmo povo. No céu não haverá 2 povos, no sentido de que todos são membros do corpo de Cristo. Todos, conforme está em Apocalipse, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. O que nós vemos em Apocalipse capítulo 5. Mas continuemos um pouco mais. Passando ao capítulo 11, verso 22. Lemos: considera, pois, diz Paulo, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo dizia isto, atentemos, em um tempo passado, antes que Jerusalém e o templo fossem destruídos. Havia uma multidão de israelitas pelo mundo todo, e em Jerusalém, na Judéia também. A expectativa dele era a salvação deles. Por isso, na terceira parte do primeiro tópico, na terceira parte do primeiro parágrafo, ainda no tópico 3, a entrada dos gentios no Israel de Deus, lemos: por isso Paulo tinha esperança de ainda converter entre aqueles que estavam endurecidos os eleitos segundo a graça de Deus, para ver se de alguma maneira posso salvar alguns deles. É o esforço de Paulo. Por isso que também saiu para todo lado pregando o evangelho aos judeus, aos israelitas, porque ele mesmo não era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Mas a missão e a chamada dele por Deus era sua testemunha entre os gentios, até um ponto que Paulo cessa com este
com essa prioridade de procurar os israelitas e, diz ele, passo aos gentios. Mas onde ele pregava, aos judeus, aos israelitas, muitos gentios vinham para a fé. Isso era notório, qualquer cidade, por todas as regiões por onde ele passou. Portanto, estejamos atentos a essas colocações. Por isso que vimos nesses versos 22 a 24. Zambujeiro, oliveira brava, nós éramos fera, mas pela fé, a obra de Cristo Jesus, nós ficamos mansos. Éramos selvagens, Isaías 11. Éramos o quê? Escorpiões, ursos, lobos, leões, cobras. Mas Deus mudou a nossa natureza e podemos andar agora com bois, com ovelhas e pastar com eles, no sentido de mansidão, e não mais homicidas e outras coisas de dureza de coração e maldade, mas de uma natureza terrível, sem frutos. Fomos enxertados na boa oliveira para darmos bons frutos para a vida eterna. Esta é a obra de Deus. Passando assim em frente, verso 25 a 27, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Estejamos atentos a essas colocações. Nosso texto, parágrafo 2 do tópico 3, diz: o propósito de Deus, por muito tempo oculto em mistério, não era que os gentios fossem salvos à parte dos judeus, mas que pelo endurecimento de alguns israelitas, endurecimento veio em parte sobre Israel, aqueles pudessem ser admitidos em grande número, até que a plenitude dos gentios haja entrado na mesma comunidade de Israel, formando um só povo, com os israelitas fiéis, ambos reconciliados com Deus e uns com os outros, o verdadeiro Israel de Deus. Assim, todo Israel será salvo. Aí temos os versos de Romanos 9, 24, Efésios 2, 11 a 18, também capítulo 3, 4 a 6, Gálatas 6, 15 a 16, para todo lado Paulo falando largamente que os gentios são chamados para a salvação como os israelitas. Assim, muitos dos gentios vieram à fé, enquanto que a maioria não. Igualmente como nos israelitas, todos eram israelitas, mas só alguns foram ali escolhidos. Então observe, escolhidos uns daqui, escolhidos outros lá, agregados numa mesma árvore, no mesmo corpo, o povo de Deus. Por isso está escrito em Efésios: a parede da separação foi tirada, somos um povo só, os israelitas da fé e os gentios da fé, que agora também são chamados de israelitas, o Israel de Deus. Lendo mais um pouco neste assunto, verso 28 a 32, assim quanto o evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Agora atenção, quando fala e falou todos serão salvos, e a expectativa de muitos israelitas virem a ser salvos, como ainda a salvação está proposta aos gentios e muitos poderão ser salvos,
Mas uma vez rejeitados, não tem salvação. Saul é israelita, rejeitado uma vez, não mais voltou a ser israelita. Assim muitos, durante toda a trajetória do Egito ou do deserto, 600 mil tombaram. Depois, durante o tempo dos juízes, muitos tombaram. Depois, durante o tempo dos reis, muitos tombaram e não vão ser o Israel de Deus. Estavam juntos e não andaram na fé. Assim gentios também. Muitos chamados podem estar hoje entre nós, mas se não guardarem a fé com Deus, serão também rejeitados. Continuando o nosso assunto, passando ao último parágrafo que temos agora. No tópico 3, a entrada dos gentios no Israel de Deus, lemos: diante dessa obra, pela qual Deus faz tanto judeus como gentios dependerem da sua misericórdia para a salvação, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A expressão Paulo conclui exaltando com a grandeza dos insondáveis, sábios, soberanos e gloriosos desígnios de Deus. Aí é como um cântico, né? Que foi colocado no capítulo 11, verso 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E assim, com essa expressão de louvor, de admiração do poder, da sabedoria, majestade de Deus e seu senhorio, Paulo encerra esses capítulos 10 e 11. E assim passamos a nossa conclusão, e está conosco no nosso texto para a classe: a rejeição de Israel não frustrou de modo algum o propósito de Deus. Tampouco a pregação do evangelho aos gentios foi uma solução improvisada de última hora. Ambas as situações cumprem de modo maravilhoso e assombroso o que Deus havia planejado e anunciado de antemão para salvar todos e cada um daqueles que Ele conheceu e amou antes da fundação do mundo. Então o propósito maior de Deus é se revelar aos que Ele conheceu, chamou, aqueles a quem Ele também redimiu, justificou e também nesse processo glorifica. Assim encerra a nossa lição, tendo nós andado por este esboço já apresentado, o título Israel no plano da salvação, após a introdução, o tropeço de Israel no Evangelho, em sequência a salvação de Israel de Deus e a rejeição do Israel carnal, depois ainda a entrada do gentio no Israel de Deus e a nossa conclusão. E o texto áureo dizendo sempre: se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E assim, também me lembro agora de considerar: muitos se gloriam na sua instituição religiosa, como se a sua religião salvasse. A salvação vem pelos judeus, a salvação vem pelos israelitas, a salvação vem por Abraão, a salvação vem de Deus, não é da instituição religiosa, nunca o foi.
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.